E se a vida perfeita que você construiu escondesse um amor que você nunca teve coragem de viver? Entre almoços de família, brindes e sorrisos ensaiados, um olhar inesperado pode mudar tudo. Hoje, você vai entrar numa história que parecia condenada à rotina, mas que ousou romper o medo, o tempo e até a culpa. Uma esposa, uma amante e uma cidade inteira, onde cada segredo pesa como pedra. Mas até onde você iria para ser, enfim, quem você é de verdade? Se essa história já tocou alguma parte do seu coração, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Prepara o coração, porque o que você vai viver aqui hoje pode mudar a forma como você enxerga a liberdade. Agora, sem mais demora, vamos ao vídeo de hoje. O céu de Lisboa estava tingido de dourado naquela tarde de outono. As vielas da Alfama fervilhavam com turistas e músicos de rua, mas para Beatriz tudo parecia abafado, distante. No salão antigo da casa de seus sogros, o tilintar de taças e o riso educado dos convidados construíam uma atmosfera perfeita, perfeita demais para ser real. De mãos dadas com Miguel, seu marido há 8 anos, Beatriz desfilava sorrisos treinados e comentários vazios. Ela conhecia aquele papel de cor. Era a esposa ideal, discreta, elegante, moldada às expectativas da família e da sociedade. Mas por dentro era só silêncio. Um silêncio que nem as palmas, nem os parabéns conseguiam quebrar. Enquanto fingia ouvir mais uma história sobre viagens e investimentos, seus olhos, traiçoeiros, inquietos, vagaram pela sala e encontraram Ana. De vestido simples, sorriso leve e olhos que pareciam rir sozinhos, Ana falava com um grupo de convidados. Mas por um breve momento, como se puxadas por um ímã, elas se olharam. E o mundo, que já parecia desbotado, explodiu em cor. Beatriz desviou o olhar rápido, o coração martelando no peito. Uma onda quente subiu por seu corpo, trazendo culpa e um desejo que ela não sabia nomear. Respirou fundo, tentando voltar ao personagem que havia construído com tanto zelo. Mas a máscara já não se encaixava direito. Enquanto Miguel brindava com os amigos, Beatriz se afastou discretamente até a varanda, onde a cidade se estendia em labirintos de telhados vermelhos. A brisa salgada do Tejo bagunçava seus cabelos, mas era o turbilhão dentro dela que mais a assustava. Em seu bolso, o celular vibrou. Uma mensagem discreta apareceu na tela. De Ana. Sem palavras, apenas uma foto. Uma taça de vinho erguida. Um convite silencioso. Um desafio escondido num gesto inocente. Beatriz sorriu sem querer. Um sorriso pequeno, perigoso. Ela sabia que a escolha ainda não havia sido feita. Mas, naquele instante, já sentia que não havia mais como voltar. Quem é a mulher que seus olhos buscam, mesmo sem querer? A noite desceu sobre Lisboa como um véu bordado de luzes amareladas e segredos sussurrados. No salão, os convidados se entregavam à euforia do vinho e das promessas feitas entre brindes. Beatriz, no entanto, caminhava entre eles como quem pisa em gelo fino. Cada palavra trocada, cada sorriso forçado, parecia afastá-la ainda mais do que um dia acreditou ser felicidade. Ela avistou Ana novamente, encostada casualmente em uma das colunas centenárias do salão, uma taça de vinho na mão e um sorriso que parecia carregar 1000 histórias não contadas. Não era apenas beleza, era liberdade. Era o tipo de liberdade que Beatriz sempre admirou de longe, como quem admira o mar sem jamais se permitir molhar os pés. Por instantes longos demais para serem inocentes, seus olhos se encontraram. Ana não desfez o olhar. Não havia desafio, nem escândalo. Apenas uma certeza silenciosa, serena, como se dissesse: eu vejo você. E Beatriz, pela primeira vez em anos, sentiu-se verdadeiramente vista. O rubor subiu por seu pescoço e tingiu suas bochechas. Fingindo arrumar o cabelo, ela virou de costas, o coração descompassado martelando dentro do peito. Era insano, irracional, perigoso. Tudo que ela passou a vida inteira evitando.
Miguel se aproximou, oferecendo mais vinho, sem notar nada além da imagem impecável que sua esposa projetava. Beatriz sorriu. Aquele sorriso automático que a cidade inteira aprendera a admirar. E aceitou a taça. Mas enquanto o líquido escarlate deslizava pelo cristal, seu pensamento não estava no sabor da bebida. Estava na promessa que o olhar de Ana deixara no ar. E dentro dela, algo mudou. Algo irrecuperável. Quando foi que sorrir para outra mulher se tornou inevitável? O domingo amanheceu preguiçoso em Lisboa, com o cheiro de pão fresco e café invadindo as ruas estreitas da Alfama. Beatriz caminhava sem rumo, como se o corpo soubesse o caminho antes que a mente pudesse protestar. O som dos passos ecoava pelas pedras gastas, misturando-se ao murmúrio de um fado distante. Foi então que a viu. Ana, sentada à sombra de uma oliveira, em frente a uma pequena cafeteria escondida entre as ruelas. Estava sozinha. Um livro aberto sobre a mesa, a xícara de café ainda fumegante ao lado. Beatriz hesitou. Podia continuar andando, fingir que não viu, fingir que nada dentro dela fervia. Mas algo, talvez a saudade de si mesma, a empurrou para a frente. Ana levantou os olhos e sorriu. Um sorriso pequeno, íntimo, como quem já sabia que ela viria. "Bom dia", disse Ana, a voz leve como a brisa. "Bom dia", respondeu Beatriz, a voz um pouco trêmula. Sentou-se como se aquele banco sempre tivesse sido dela, sem convite, sem desculpas. Conversaram sobre livros, sobre a cidade, sobre trivialidades que escondiam tudo o que realmente queriam dizer. A cada palavra, a cada riso contido, uma tensão invisível se esticava entre elas, fina e afiada como uma lâmina. Não havia promessas, não havia toques. Apenas a consciência dolorosa de que qualquer movimento em falso poderia fazer o chão desaparecer sob seus pés. Beatriz segurava a xícara com força, como se aquilo pudesse ancorá-la. Mas quando Ana inclinou a cabeça e perguntou, quase num sussurro, "Você é feliz?", o chão inteiro pareceu balançar. Beatriz sorriu, aquele mesmo sorriso ensaiado de festas e jantares. Mas seus olhos... seus olhos não mentiram. E se aquela conversa fosse o começo do fim? O retorno para casa naquela tarde foi um exercício de contenção. Beatriz caminhava depressa pelas ruelas de Alfama, como se pudesse deixar para trás o peso do que não foi dito, o olhar que ficou, o arrepio que ainda percorria sua pele. A cidade ao redor seguia viva, turistas riam nas esplanadas, crianças corriam entre as vielas, mas dentro dela tudo era silêncio e confusão. Ao atravessar a porta da casa que compartilhava com Miguel, Beatriz sentiu a armadura automática se fechar. Lá, ela era a esposa perfeita, a anfitriã impecável, a mulher de respeito. E, como num teatro já ensaiado milhares de vezes, sorriu, beijou o marido na bochecha e ouviu suas histórias sobre o trabalho, tudo enquanto fingia que seu coração não batia por outra pessoa. As noites se tornaram longas. Beatriz acordava com o nome de Ana preso na garganta, com o gosto amargo de algo que nunca viveu, mas já temia perder. Nos cafés da manhã, fingia concentração nos jornais. Nas reuniões sociais, fingia entusiasmo. Até no espelho, fingia reconhecer a mulher que a encarava com olhos vazios. A cada tentativa de se distrair, Ana surgia em pequenos detalhes. Uma música antiga no rádio, o perfume de café fresco, a brisa quente que entrava pela janela. Tudo parecia sussurrar lembranças que ela nem deveria ter. Certa noite, sozinha na varanda, Beatriz fitou as luzes que serpenteavam as encostas da cidade. Em algum ponto ali, Ana também existia, respirando, vivendo e talvez esperando. O medo se enrolava nela como um manto pesado, o medo de mudar, de decepcionar, de destruir tudo que havia construído com tanto sacrifício. Mas havia um medo ainda maior, latejando em seu peito. O medo de nunca viver de verdade. E se o que está preso no peito começar a gritar? A semana seguinte passou arrastada,
como se cada minuto desafiasse Beatriz a manter o controle. Ela evitava os corredores onde Ana poderia estar. Desviava olhares, inventava compromissos imaginários para não cruzar com aquela presença que a fazia sentir-se tão perigosamente viva. Mas a cidade parecia conspirar contra seu esforço. Naquela sexta-feira cinzenta, o escritório fervilhava de última hora. Prazos, reuniões, telefonemas. Beatriz, de cabeça baixa, equilibrava uma pilha de documentos quando, ao dobrar uma esquina apertada, chocou-se contra alguém. Os papéis voaram pelo chão polido. Ela se agachou apressada, as mãos trêmulas, sem coragem de erguer os olhos, e então dedos tocaram os seus, rápidos como o roçar de uma pena, mas suficientemente reais para congelar o mundo ao redor. Beatriz ergueu a cabeça devagar. Ana. Tão perto que ela podia contar cada fio dourado em seus cabelos soltos. Tão perto que o perfume de jasmim invadiu seus sentidos sem piedade. Por um segundo eterno, suas mãos permaneceram ali, tocando-se, sem necessidade de palavras. Desculpa, murmurou Ana, a voz rouca, carregada de algo que Beatriz reconheceu, mesmo sem nomear. Ela puxou a mão como se queimasse, o rosto corando violentamente. Ana recolheu os papéis com calma exagerada, como se desse a Beatriz tempo para decidir fugir ou ficar. Você está bem? Perguntou com aquele sorriso de canto que parecia saber mais do que dizia. Beatriz balançou a cabeça afirmativamente, incapaz de articular qualquer coisa que fizesse sentido. O toque ainda ardia em sua pele, não de dor, mas de um calor profundo, íntimo, arrebatador. Enquanto Ana se afastava, Beatriz ficou ali, agachada, entre papéis espalhados e sentimentos em desordem, percebendo que nenhuma distância física seria suficiente para fugir do que já estava instalado dentro dela. Algumas chamas não podem ser apagadas. Beatriz tentou. Tentou com todas as forças calar a chama que agora ardia sem piedade em seu peito. Jogou-se de volta na rotina como quem ergue muralhas contra uma tempestade. Jantares formais, conversas sobre reformas no apartamento, planos para viagens que ela já sabia que jamais fariam sentido. Nos cafés da manhã, ela sorria para Miguel e discutia trivialidades, como a previsão do tempo ou os novos restaurantes da cidade. Por dentro, cada palavra parecia mais um tijolo no muro da farsa que construía. À noite, na cama ao lado dele, contava respirações tentando adormecer, antes que as lembranças da cafeteria, do toque acidental, do olhar de Ana invadissem seu corpo em ondas quase dolorosas. Ela mentia para o espelho, onde o reflexo a encarava com olhos tristes e cansados. Mentia para os amigos, com sorrisos tão bem ensaiados que pareciam parte da decoração. Mentia até para Deus, em preces silenciosas, pedindo forças para não ceder, como se amar pudesse ser uma ofensa, um pecado. Mas era nas pequenas distrações que a mentira falhava. Um livro sobre a mesa, igual ao que Ana lia. Uma música no rádio, cantada em voz baixa na cafeteria. Um perfume que cruzava o ar e, sem aviso, desarmava todas as defesas. Beatriz percebeu que já não vivia, apenas sobrevivia. Caminhava pelas ruas de Lisboa como uma alma penada, sorrindo para conhecidos enquanto sentia seu verdadeiro eu se afogar lentamente dentro do próprio peito. E ainda assim, o medo era maior que o desejo, porque desejar significava mudar, e mudar era destruir. Naquela madrugada, deitada de olhos abertos no escuro, Beatriz se perguntou: até quando? Até quando fingiria ser quem todos queriam? Até quando negaria a si mesma a chance de existir de verdade? Lá fora, Lisboa dormia em paz. Dentro dela, o grito silencioso se tornava impossível de ignorar. Quando a ausência é mais dolorosa que a culpa. A chuva escorria pelas calçadas de Lisboa, tingindo a cidade de cinza e saudade. Beatriz caminhava sem rumo, sem guarda-chuva, sem plano. Cada gota fria na pele parecia rasgar a armadura que usava havia anos. Era como se o céu, em sua fúria silenciosa, dissesse: não dá mais para fingir.
Chegou à rua da pequena cafeteria sem sequer perceber. E lá estava Ana, como se tivesse sido chamada pelos pensamentos que Beatriz tentava esconder. Encostada no batente da porta, abrigada sob o toldo, Ana parecia parte da cidade, tão naturalmente bonita que doía olhar. Beatriz parou, encharcada, as mãos trêmulas, a respiração presa na garganta. Durante segundos eternos, as duas se encararam. Não havia música, não havia plateia. Só a tempestade e a respiração entrecortada que preenchia o espaço entre elas. Ana deu um passo para frente, a expressão séria, respeitando a distância que Beatriz ainda não sabia se queria manter. "Você está bem?" perguntou, a voz baixa, quase um sussurro em meio ao tamborilar da chuva. Beatriz abriu a boca para responder. Alguma desculpa pronta, alguma fuga elegante. Mas as palavras nunca vieram. Em vez disso, lágrimas escorreram junto com a chuva em seu rosto. Sem permissão, sem vergonha. Ana não perguntou mais nada. Apenas abriu os braços, um gesto silencioso, acolhedor. E como quem finalmente desiste de lutar contra o próprio destino, Beatriz se lançou para a frente, encontrando abrigo naquele abraço. Foi ali, apertada contra o peito de Ana, sentindo o cheiro de jasmim misturado à água da chuva, que Beatriz entendeu. Havia atravessado um portal invisível. Não era mais possível voltar. Não precisaram dizer nada. As verdades que tentaram esconder, os medos que tentaram ignorar, estavam todos ali, latejando entre seus corpos. E mesmo com o mundo desmoronando lá fora, pela primeira vez em anos, Beatriz se sentiu viva. Às vezes, quebrar é o primeiro passo para se libertar. O abraço entre elas, em meio à chuva de Lisboa, parecia suspender o tempo. Beatriz sentia o coração pulsar tão alto que mal ouvia o barulho da cidade. Não havia mais plateias, julgamentos, expectativas. Só o calor do corpo de Ana, tão real e tão inevitável. Quando se afastaram, seus rostos permaneceram próximos. Beatriz viu, nos olhos de Ana, a pergunta silenciosa. Não uma pergunta de palavras, mas de alma. Você está pronta para se escolher? Beatriz não sabia se estava. Talvez nunca estivesse. Mas ali, debaixo daquela tempestade, entendeu que nem todas as grandes decisões vêm com certeza. Algumas vêm apenas com a necessidade brutal de serem feitas. Ana levantou a mão devagar, roçando com as pontas dos dedos o rosto molhado de Beatriz. Um toque leve, reverente, como quem toca algo sagrado e frágil ao mesmo tempo. Beatriz fechou os olhos, sentindo o arrepio correr pela espinha, a respiração presa no peito. Quando abriu os olhos novamente, Ana ainda estava ali, firme, paciente. E então Beatriz avançou. Foi um beijo tímido no começo, hesitante, como quem pisa num chão desconhecido. Mas bastou 1 segundo de entrega para que a urgência os tomasse. Ana aprofundou o gesto com delicadeza, como quem sabia exatamente o peso daquele momento. Não era apenas um beijo, era um grito silencioso. Era um pedido de perdão por todas as vezes que Beatriz se negou a ser quem era. Era uma promessa de que, mesmo que o mundo inteiro desmoronasse, ali, naquele instante, ela estava viva. Quando se afastaram, as testas coladas, as respirações entrelaçadas, Beatriz sentiu a onda de medo invadir de novo, mas também um alívio brutal. Não era mais sobre o que era certo ou errado. Era sobre não conseguir mais viver na mentira. Ana sorriu de leve, os olhos brilhando com uma ternura que desmontou qualquer dúvida que ainda pudesse resistir. Você não precisa dizer nada, sussurrou. E pela primeira vez, Beatriz soube. Talvez palavras fossem desnecessárias quando duas almas já haviam se escolhido. Toda liberdade carrega o peso da escolha. O sol da manhã seguinte parecia zombar da tormenta que se instalara dentro de Beatriz. Lisboa despertava dourada e leve, mas para ela, cada passo até sua casa era como atravessar um campo minado. Miguel a esperava na cozinha, casual,
lendo o jornal e tomando café como em qualquer outro dia. Beatriz o observou em silêncio, com uma estranha ternura e uma tristeza cortante. Ali estava o homem com quem dividira anos, planos, jantares de domingo. Um homem bom, mas não aquele que fazia seu coração arder de verdade. Sentou-se à mesa, tentando ignorar o tremor nas mãos. Fingiu interesse no jornal, nas notícias, nas trivialidades que antes preenchiam o vazio. Mas a farsa já não sustentava o peso do que havia dentro dela. Miguel a olhou de soslaio, a testa franzida. "Você está diferente", disse, a voz leve, como quem tenta fazer soar casual, o que na verdade carrega um pressentimento sombrio. Beatriz forçou um sorriso. "Só cansada", murmurou. Mas ele não parecia convencido. Estendeu a mão por sobre a mesa e segurou a dela. Um gesto que antes teria sido conforto. Agora era uma âncora puxando-a para o fundo de um oceano onde ela não queria mais afundar. "Tem alguma coisa que você queira me contar?" Miguel perguntou, os olhos fixos nela. Olhos que, pela primeira vez em anos, não viam apenas a esposa perfeita, mas a mulher ausente. Beatriz abriu a boca, o coração galopando no peito. 1000 desculpas lhe vieram à mente, prontas, fáceis, seguras. Bastava escolhê-las e continuar naquela vida. Mas as palavras morreram em seus lábios, porque naquele momento Beatriz entendeu. A mentira podia proteger os outros, mas estava matando a si mesma. Respirou fundo e, com a voz embargada, mas firme, encarou Miguel. "Eu não sou mais a mulher que você conheceu." O silêncio que se seguiu foi pesado, denso, irrespirável. E ainda assim, pela primeira vez em muito tempo, Beatriz sentiu algo diferente dentro do peito. Paz. Amar é fácil. Viver a verdade é para os corajosos. 3 meses depois, Lisboa já não parecia mais a mesma para Beatriz. Não porque as ruas tivessem mudado, mas porque seus olhos agora enxergavam diferente. Onde antes havia culpa e silêncio, agora havia uma nova forma de respirar. Pesada às vezes, sim, mas verdadeira. Ela deixou a casa que dividia com Miguel numa manhã fria, levando apenas uma mala pequena e uma coragem recém-nascida. Não houve brigas, nem cenas teatrais. Miguel apenas a observou sair, o olhar carregado de mágoa, mas também de uma estranha compreensão. Algumas despedidas são dolorosas demais para serem ditas em voz alta. Beatriz alugou um pequeno apartamento no bairro Alto, de janelas antigas e paredes descascadas, onde o vento do Tejo entrava livremente. Ali, reaprendeu a viver, sozinha, imperfeita, inteira. Ana nunca exigiu promessas, nem pressa. Apenas esteve lá, presente, firme, como a ponte que atravessa o rio sem medo da correnteza. Aos poucos, entre cafés partilhados, caminhadas silenciosas e risos improvisados, as duas reconstruíram algo que não precisava de máscaras nem de medos. Em um sábado de tarde, sentadas em um miradouro, Beatriz segurou a mão de Ana em público pela primeira vez. Sem disfarces, sem olhar por cima do ombro. O toque era pequeno, quase banal, mas para ela era como atravessar um oceano. Ninguém aplaudiu. O mundo não parou. E, curiosamente, era exatamente isso que tornava aquele momento tão grandioso. Finalmente, viver deixou de ser uma luta. Naquela noite, deitada na cama desarrumada, ouvindo o riso leve de Ana ecoar pela cozinha, Beatriz sorriu para o teto de madeira velha. Não havia castelos. Não havia promessas de contos de fadas. Havia apenas a vida, crua, imperfeita, mas dela. E pela primeira vez, Beatriz soube, sem sombra de dúvida. Ela não precisava mais escolher entre o medo e a liberdade, porque no fim, liberdade era ter escolhido a si mesma. Às vezes, a maior coragem não é mudar o mundo, é admitir no silêncio do próprio coração que merecemos ser felizes de verdade. Se essa história tocou você, se em algum momento você já sentiu medo de quebrar tudo para recomeçar, saiba, você não está sozinho. Cada passo rumo à liberdade é um ato de amor por quem você é.
Deixe nos comentários como essa história encontrou você. Curta este vídeo, se inscreva no canal e venha fazer parte de um espaço onde amar, de qualquer forma, em qualquer tempo, é sempre motivo de orgulho. Obrigada por estar aqui. A sua história também importa. Sempre. Nos vemos no próximo episódio.